pessoal está motivado. Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade, agradecer por a porta dessa casa estar aberta, por mais um dia a gente poder estar aqui dentro, que a gente possa absorver o máximo de conhecimento possível e que possamos pôr em prática no nosso dia a dia. Agradecer pelo dia maravilhoso que está fazendo hoje e por estar iniciando mais uma semana. Eu gostaria de agradecer aos protetores dessa casa, aos nossos protetores que mantêm a harmonia. E gostaria também de agradecer a Deus por estar trabalhando no caminho do bem, que a gente possa sempre estar no caminho certo, no caminho do bem, que possamos acolher os nossos irmãos que ainda estão errando e que a gente possa mais acertar do que errar. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Que? Ficou muito... Bom dia. Bom dia o pessoal da internet, né, que vai assistir ou está assistindo. Hoje nós vamos bater um papo sobre o Consolador Prometido. Eu entendo o Consolador Prometido em relação à doutrina espírita de uma forma talvez diferente. Porque vocês percebam que toda religião é proprietária de verdades, né? É a minha que é melhor, é a minha que tem a verdade. Aí você pergunta para o católico, é o católico que tem a verdade. Você pergunta para dentro de de diversos nomes de protestantes, é eles que têm a verdade. Você fala com os pentecostais que tem diversas denominações, eles são a verdade. O hinduísta é o hindu que tem a verdade, é o budismo que tem a verdade. Então, todo mundo é dono dessa verdade, né? E parece que o espiritismo é mais uma verdade, deu para entender? E está dentro desse balaio de verdade. Né? Então, acho que seria legal a gente falar sobre isso, conversar sobre isso, para a gente ver em que sentido é o Consolador Prometido, o que de fato representa isso dentro da doutrina, não é? E então vamos conversar um pouco mais sobre isso. Olha lá, Consolador Prometido, que é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um livro onde toda a sua estrutura não está sobre o dogma da igreja, a sua estrutura não está montada sobre a vida comum do Cristo, sobre os milagres de Jesus. O livro, vocês podem ler o livro não tem nada sobre esses 3 pontos. O livro ele só tem a parte moral. Então, quando a gente fala sobre Consolador Prometido, está se falando sobre parte moral, nada mais sobre isso, porque o resto disso nada importa. Não importa para nós se Jesus nasceu aqui, acolá, se ele virou as bancas, se não virou, se ele transformou água em vinho, isso tudo para nós não importa. O que nos importa para nós é a parte moral que ele nos deixa. E qual é a parte moral que ele nos deixa? Aquilo que está intocável desde dos seus ensinamentos, que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha ele é tão importante, que o próprio hindu, reconhecido como um dos maiores hindus, que é Gandhi, diz: se todos os livros religiosos se perdessem na humanidade e ficasse o Sermão da Montanha, nada teríamos perdido. Tamanho é o seu valor. Então, quando a gente olha o capítulo 6, o Consolador Prometido, nós temos que olhar com uma visão moral. Quando eu falo de moral, eu falo de sentir, sentimento, consolação, aquilo que você sente. E não nada em relação a milagres, a dogmas, a vida comum do Cristo. Então, nós estamos falando de sentir. E nós somos guiados pelos nossos sentimentos o tempo inteiro, 24 horas por dia. Certo? Aliás, todo o universo está guiado pelos próprios sentimentos. Então, aqui eu gostaria de conceituar a religião, certo? Que talvez muitos não conseguem atenar pela sua etimologia e pela sua origem,
E aqui, o que de fato significa religião? Então tá lá, ó. A palavra religião deriva do latim religio. Na sua origem exata, possui duas interpretações clássicas. Religare sugere a ideia de ligar, unir, atar firmemente. Refere-se ao vínculo de aliança, compromisso ou conexão espiritual estabelecido entre nós e Deus. Certo? Então, qual que é a função da religião? É educar o ser humano, ou seja, nós, para que possamos, dentro dessa educação, nos conectar a Deus. Deus, aqui o divino, ele está conectado a nós, senão a gente não vive, não existe vida. Porque Deus é o mantenedor da vida, ele é criador e mantenedor. Então, sem Deus, não teríamos como nós existirmos. Então, ou seja, ele está conectado com nós, mas nós não estamos conectados com ele, porque nos falta sentidos para isso. Então, a religião tem um papel do quê? De desenvolver esses sentidos para que nós possamos nos conectar em Deus. Deu para entender? Então, esse papel fundamental da religião, pergunto para vocês, ela faz? Não faz. Porque se fizesse, o mundo não estaria do jeito que está. Não é verdade, Rose? Não é? Então, hoje, como é que se vê religião? Financeiro, dinheiro, poder, não é? Venha aqui para mim que eu vou tirar o diabo e você vai ser feliz. Vai ser feliz como? Ah, Deus vai dar tudo, toda a fortuna, toda a riqueza possível, você vai viver feliz. Qual é a religião que prepara uma criatura para a morte? Qual é? Me diga aí, qual é? Ninguém. Tirando o espiritismo, talvez o budista. Não se educa para a morte. Não é? Deveria? Deveria. Por quê? Porque nossa essência é espiritual. Não é verdade? Uma pessoa, quando vai desencarnar, ela deveria estar totalmente feliz, não triste. Ela está largando um fardo aqui. Né? Ela está deixando um corpo doente aqui. Um corpo cansado, com 80, 70, 80, 100, 90 anos de idade. Um corpo cheio de problema. Ela tá deixando o casulo para ficar livre. Então, ou seja, a função básica da religião, que é educar para a verdade, porque independe qual seja a religião, ou não ter religião, a única verdade que a gente sabe é que nós aqui não vamos ficar eternamente. A morte é um ponto pacífico para tudo. Né? Ou a desencarnação é um ponto pacífico para tudo. Então a religião, ela teria o quê? A função de educar. Para quê? Para quando chega o momento, depois que você passa dos 50, dos 60, que você começa a pensar na possibilidade de você voltar para casa, a sua consciência está em harmonia, está em paz, sabe que fez tudo que podia, sabe que não é perfeita, mas fez o que podia. Deu para entender? Mas hoje não, né? Hoje as pessoas têm um pavor de morrer. Né? Um pavor que parece que é a pior coisa que existe na vida é morrer. Não, a coisa mais incrível na vida é morrer. A coisa mais fantástica na vida, e graças a Deus que existe a morte. Quem aqui quer ficar com 150 anos, pele e osso em cima de uma cama? Quem aqui quer aqui? Não consegue falar, não consegue fazer. Só fazendo fotossíntese. Os filhos, se tiver filho, né? Leva para tomar solzinho e tira quando estiver bem quentinho. Quem é que quer viver assim aqui? Ninguém quer. Não é verdade? Então, a função da religião é justamente isso aqui, ó. É nós desenvolvermos sentidos para que nós possamos nos conectar com Deus. Essa é a função da religião. E não fazem. De forma nenhuma. Então, esse é um dos primeiros conceitos. Aí falou duas, né? Duas interpretações clássicas. A segunda é o religere, que quer dizer reverenciar e reler. Vem da notação de revisitar a leitura ou dispensar atenção. Refere-se à prática da observação diligente. Observação do quê? Das leis morais. Né? Ó, observação diligente em posição à negligência. Onde está isso em nós? Olha só que interessante. Onde está a observação diligente em nós? A gente não sabe o que é certo e o que é errado? Não sabe? Então você pode agir de forma diligente ou negligente. Negligente é quando eu tomo um rumo errado. Que eu sei que está errado e eu estou fazendo errado.
Certo? Então, olha só, o religério aqui, que interessante. Ou seja, para que eu possa me ligar, conectar a Deus, eu tenho que estar diligente, eu tenho que estar centrado. O Espiritismo faz esse papel de educação? Faz. Não é? Aliás, que eu vou dizer, que a coisa mais difícil que existe é ser espírita. Dentro do teor da palavra, dentro do teor da proposta espírita, dentro do mundo nosso primitivo, ser espírita, de fato, é um belo de um esforço. Porque vocês vejam, se nós pegarmos um dia de verão nesse cômodo que nós estamos aqui, nesse salão, apagar a luz, abrir todas as janelas, um dia bem quente, cheio de pernilongo lá fora, de inseto, e ligar uma luz aqui, ela fica com um monte de inseto à sua volta? Quando a gente acende essa luz, desenvolve esses sentidos para Deus, a gente chama tudo para o nosso lado. É da lei. O mais forte tem que amparar o mais fraco. Deu para entender? É da lei. Essa é a lei. Então, ser espírita não é eliminar problemas. É ajudar a ser resolvidos os problemas. Aqueles que estão à sua volta, te cercando. Você tem a obrigação de educá-los. Entende? Assim como o Cristo educou. Veja só, quem que matou Cristo? Foi as prostitutas? Foi os cegos? Foi os leprosos? Não vai entender? Foi quem? A religião. Quem matou Jesus foi a religião. Não é? Não foi a religião? Foi a religião. Porque ele não lia a cartilha que eles queriam que ele lesse. Foram lá e mataram ele. E você acha que se ele vier hoje, matam de novo? Mais rápido ainda. Mais rápido ainda. Quem vai matar? A religião. Os fanáticos, os extremistas. Entende? Então você veja que interessante isso. Não importa qual seja a sua religião, seja cristão, seja judaísmo, seja hinduísta, seja budista, candomblessista, umbandista, espiritista. Não, na verdade, a verdade ela está em todas elas aqui, ó, os mesmos princípios. Os mesmos princípios. Eu estou lendo livros sobre a origem da Umbanda, que acho muito interessante, porque eu quero entender como funcionam as linhas deles, como funcionam as linhas de preto velho, de caboclos. Eu tenho esse interesse sobre entender sobre essa gama de energia, como funciona. A Umbanda, a origem dela é de Atlântida. E a Atlântida, ela não afundou de uma vez, ela foi fundando em partes. E então o povo que estava ali, grande parte deles, imigraram e foram onde é a África, onde é a parte de Israel, do Oriente Médio, a antiga Babilônia. Eles foram imigrando por essas regiões, pelo Atlântico. Então, na África, olha só que interessante isso, olha. Da onde veio a Umbanda? Não veio com os imigrantes da África, os escravos? Você vê, os princípios deles é tão antigo quanto a Atlântida. Entende? Você pode estar lá, ó, a hora que o tambor está tocando e aquele canto, aquele ritmado, não tem quem não entre naquela vibração, é impossível. É como se fosse um verdadeiro imã. De tão forte que é, não é verdade? O princípio é belíssimo, digno. Agora, colocar um monte de conceitos católicos que não tem razão de ser, né? Aquilo em si só já é a própria cura, né? Essa conexão com a natureza, com Deus, é uma coisa maravilhosa. Até arrepia de falar, de ouvir, de ver a coisa funcionando, não é? Então vocês vejam que a verdade está em tudo aqui, não é? O islamismo fala do amor ao próximo. Todas elas falam do amor ao próximo. Nós falamos a semana passada sobre isso, né? Há 5.000 anos que a gente sabe que a regra áurea é o amor ao próximo. E todas elas têm o amor ao próximo, ou seja, tem a verdade fundamental. Só que o mundo não muda. Por quê? Porque eles comercializam, eles se enganam, entende? Por uma verdade maior. Até dentro do próprio espiritismo, não é? Hoje, para você assistir uma palestra de um orador eminente da doutrina espírita, tem que pagar 400 mangos, 300 mangos, 500 mangos, não é? Não é isso?
Hoje, qualquer livrinho que você pega é R$70. Não é verdade? Virou o quê? Tá virando o quê isso aqui? Como é? Você vai assistir um seminário? Um seminário de R$1.700, R$1.800, um seminário. Homem integral, seminário. Aí tá lá 5, 6 expositores espírita, tal. Então, lá R$1.800 para ficar 2 dias, no final de semana, ouvindo. Chico nos ensinou isso. Vocês vejam que doutrina espírita é diferente de espíritas, deu para entender? Nós temos que separar isso bem na nossa cabeça. Bem na nossa cabeça. O espiritismo é uma coisa, espíritas é totalmente diferente do espiritismo. Espíritas são pessoas, não é o espiritismo. Porque o que eles fazem não é o que o espiritismo ensina. Não é. E aí vão estar lá na frente, lá no palco, lá falando, e começa a falar de Chico. Eu tinha vergonha de citá-lo, sinceramente. Porque não foi aquilo que Chico fazia o tempo inteiro, né? Tudo que ele fazia por amor. E olha, em décadas atrás, acho que a Rosa e o Dudu, não sei se vocês lembram disso, quando vinha o Divaldo Franco, por exemplo, na década de 90, ele não falava em teatro, ele não falava em hotéis, não. Ele falava em quadras. Eu já fui ver Divaldo numa quadra lá no centro de Guarulhos, já vi o Divaldo numa quadra lá em Santo Amaro. Falava em quadra, era livre, levava 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz para fazer cesta básica. Era assim que funcionava. Esse é o princípio moral da coisa. Né? Hoje não. Né? Hoje não é assim. Nós estamos indo para um caminho. E agora você vai falar para mim que o espiritismo é o consolador? Pô, consolador é esse. Que você que pode, vai ver. Ele que não pode ver. Que consolador é esse? Me fala, onde está esse consolador? Não é a doutrina espírita. Então, não podemos cometer o equívoco de imaginar que somente os espíritas são detentores ou guardiões do Consolador prometido. E todas as outras formas filosóficas religiosas estarão excluídas das luzes do Consolador. Você sabe qual é a porcentagem de cristão no mundo? 27%, no máximo 28%. O resto não é cristão. Quer dizer, 28% do mundo está salvo, os outros 70%. Os outros 70 não estão? Ou os outros 70 não estão? Que Deus de bondade é essa que Jesus nos ensina? O que determina a criatura ir para um lugar melhor ou não melhor não é a religião, é o estado mental de sentir que ela sente. Estar aqui ou não estar aqui, tanto faz. O que importa é o que você sente. A sua transformação. Né? E eu falei a semana passada, e não adianta aí estar enfornada fazendo sopinha para pobre e achando que vai para o céu fazendo a sopinha para pobre. Porque se não mudar o coração, vai ver um psiquiatra depois que desencarna. Não é? Porque a pessoa imagina que vai lá para Aruanda, que vai para uma cidade magnífica. Aí acorda no meio do charco do umbral, ou no pronto-socorro no meio do umbral. Certo? Para depois, se tiver condição, ir para uma cidade. Se não, reencarna de lá mesmo. E tem que chamar um psiquiatra para cuidar. Então, para nós, isso é para nós espíritas, né? E nós temos esse negócio. Eu vou fazer o bem para mim não ir por umbral. Aí vai para a cidade do nosso lar. Onde fica a cidade do nosso lar? Não fica no umbral? No umbral. A gente não sabe o que é uma cidade evoluída. Se conhece. Hã? Pronto, aí, tá aí. Vocês estão falando aí, não é eu. E final de ano? O cara traz a sacolinha para a família necessitada e quer tirar foto. Passa na frente de todo mundo. Dá licença. Não é assim? Mas para que isso? Para mostrar para a sociedade que é bonzinho. Só que quando morre, por isso que eu falo, morrer é a coisa mais fantástica no mundo. Tanto, não importa em que lado você esteja, ou da escuridão ou da luz. Porque quando você abre os olhos, você vai saber o que você de fato é. Não vai ser Deus, não vai ser a mamãe, não vai ser o papai. É o que você é a sua obra. É a verdade. Hã?
Então, esse é o medo de morrer. Mas se a religião fizesse seu papel, ele não estaria fazendo isso. Da educação. Por isso que a gente começa aqui com 20 estudantes e acaba com 3. Por quê? Porque dá trabalho, filhão. A consciência começa a abrir, e caraca, eu vou entrar nisso aqui, né? Né? Pô, eu vou entrar nisso aqui, ó. Nossa, isso aqui vai... Não. Aí inventa alguma coisa para si mesmo e desiste. Certo? Tô errado ou não, gente? Eu lembro de uma empregada do Chico, trabalhou com ele 15 anos. Chegou um dia e ele falou, Chico, eu vou pedir a minha conta. Mas por quê? Chama Sebastiana, não gosto não é minha empregada. Aí ele falou assim, porque eu vejo o senhor sofrendo tanto com esse negócio de espiritismo que dá dó do senhor, meu coração parte. Então eu vou pedir, que eu não quero mais ver o senhor sofrer. Entendeu? Que interessante isso. Gente, qual foi o maior de todos nós do planeta? Dessa dimensão que a gente conhece? Quem foi? Jesus. Ele teve coisa fácil? E por que você vai ter? Fala para mim. Por que você vai ter? Né? Se ele não teve. Por que você... Fala para mim, o que você fez para não ter? Fala para mim. Cada um tem a sua via cruz, amigo, para carregar. Isso é ruim? Não. Isso é bom. Isso é excelente. Bem-aventurados aflitos, que a doutrina bendita nos ensina. Quanto mais amarga um remédio, mais feliz deve estar, porque a cura está próxima. Aquilo tem que ouvir com os ouvidos da alma, não com o ouvido físico. Não é? Com o ouvido da alma. A mãe do André Luiz comeu sapo a vida inteira, sabendo que o marido tinha outra família e 2 mulheres. Comeu sapo a vida inteira. Para onde ela foi quando desencarnou? Uma cidade superior ao nosso lar, concorda ou não? Quem lê o livro sabe. E o marido, para onde ela foi? Umbral com as suas amantes. Certo? Deu para entender? O sapo, humildade, manter família, manter filhos. Ela queria os filhos perto da... Ela queria educar os seus filhos. Entendeu? Vocês viram a diferença? Aquilo que você acha que é um trouxa, na verdade, ele é mais forte que você possa imaginar. É o mais inteligente que tem. Porque é mais difícil, gente. Você precisa de muita coragem, precisa de muita fé no futuro, muita fé nas leis universais para você poder passar por uma situação dessa. Concorda ou não? A situação que o Chico passava, cara, é coisa de louco aquilo ali. Tinha que ser muito forte. Ah, o Chico era fraco. Fraco? Fraco é você, meu, que não aguenta um insulto que você já tá querendo matar o cara lá. Que quer dar uma arma, dar uma cara na cabeça dele, um tiro na cabeça dele. Não é? Ele é forte, que aguentava insulto. Quero ver você aguenta insulto. Ser humilde. Ser acusado. Vou começar a colocar no grupo do Esperança os problemas que o Chico tinha com justiça. O cara chegava lá, dava um terreno, nem o Chico queria. Chegava lá, não, o terreno foi dado. Aí vem para a justiça. Tem que ver o Chico. Era bispo, era juiz de todos os tipos, de vários tipos de cidades. Os problemas, gente, era algo assim formidável. Tem que ver como que ele resolvia os problemas. A coragem, sempre na humildade. Tem que ver como que ele fazia. Era algo fantástico. Então, Jesus nos mostra que é a essência do Espiritismo, nos mostra que esse é o caminho certo, coerente para o desenvolvimento da nossa essência de Deus. E requer para isso coragem, fé, esperança, perseverança. Ó, isso aqui é o Consolador prometido. Não só para o Espiritismo, para todo o planeta. O Evangelho não é o único meio para se transformar e, consequentemente, evoluir para Deus. Claro que não. Só 30% é cristão, o resto não é. Não é? Sem dúvida. O Islã tem muita coisa boa, o judaísmo tem coisa boa, o hinduísmo tem coisa boa, o budismo tem coisa boa. Claro. Olha o que Jesus falou.
Está lá em João, ó, capítulo 14, versículo de 15 a 17. Guardai os meus mandamentos. Eu vos rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará o Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Gente, o que fica eternamente conosco? Quando vocês morrerem, vocês vão levar com vocês, que são seu patrimônio. O que você sente, o que você pensa, é o seu conhecimento, é o seu sentimento, não é isso? Isso é o Consolador, é o que fica dentro, eternamente convosco. É isso que é imortal, é o conhecimento, é o que se sente, é a transformação, é o ensinamento, é o que ele ensinou, ó, que é o quê? Que é lei, não é religião, é lei universal. Conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Estará em vós. Entende? Esse é o Consolador. Ele está falando de alguma situação externa? Não, ele está falando de algo interior. Interior, não externa. Não é o meio, é o que está dentro. Me diga aí, qual foi a vez que um materialista consolou uma mãe que perdeu um filho? Eles têm condição de consolar uma mãe que perdeu um filho? De redimir um bandido? Eles têm condições para isso? Quem tem? O sentimento. Deus. É o que Jesus nos ensinou. Ou não? É. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecendo as coisas, conhecendo as coisas, é o conhecimento, fazendo com que o homem saiba de onde veio. A gente sabe de onde veio ou não? Sabe? Qual é a nossa essência? Espírito. A gente veio da onde? Do mundo espiritual. Não é? A gente sabe a nossa essência. Somos imortais? Somos. Aliás, quando está lá escrito que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e você vai ler os atributos divinos, Deus é imortal? É, nós somos. Deus é inteligente? É, nós somos. Deus é onisciente e onipotente? É, e nós somos. Tem espírito que se irradia para toda a direção. Certo? Nós temos essa capacidade de bicorporeidade, de irradiar o nosso pensamento em diversas posições diferentes, ao mesmo tempo. Conversar com ela uma coisa, com ela outra, com ele outra, em lugares totalmente diferentes. Um está no Japão, o outro está no Brasil, está lá na América. Acho que não conseguimos fazer isso. Tem que desenvolver, mas conseguimos. É uma capacidade mediúnica. Então a gente sabe de onde a gente veio. É a nossa própria essência, espíritos que somos. Para onde vamos? Para onde nós vamos? Para casa. É aqui a nossa casa? Não. É que a nossa casa é em todos os lugares, né? Mas não vivendo nessa dimensão. Nós vivemos na dimensão espiritual. É onde de nós partimos e de onde nós vamos retornarmos. E por que está aqui na Terra? O que nós estamos fazendo? Evoluindo. Nós estamos lendo um livro de sexta-feira, estudando. Aliás, esse estudo já tem mais de 15 anos que nós estamos estudando essa série do livro do André Luiz. E nós estamos na penúltima obra, Sexo e Destino. E nós estamos lendo o Sexo e Destino. E o capítulo 2, da segunda parte, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, narra um pai que não sabia que era pai. Ele não sabia que era pai da jovem. Mas ele tinha uma paixão pelaquela menina imensa. Mas não uma paixão de pai para a filha. De homem para a mulher. Ele não sabia que ele era o pai dela. E aí ele arma uma situação tamanha que ele abusa sexualmente da filha. A hora que a filha olha, sente aquela coisa, e ela repugna, ela sai correndo. E quer se matar de qualquer jeito. E aí, ela chega numa farmácia pedindo um remédio controlado, e o farmacêutico não dá. E conhece ela. Aí deu para ela remédio para sono. Ela pegou os 15 remédios e tomou. E dormiu. Bom, aí uma pessoa tenta roubar ela na praia, não consegue, ela sai correndo e é atropelada com um carro e desencarna. Como é que ficou o pai? Porque depois essa pessoa soube que ele era pai dela.
Como é que ficou a consciência dele? Porque, olha, a consciência dele ficaria ruim de qualquer jeito, mas sabendo que ela era sua filha. Como é que ficou? Ele desencarnou. Está lá no mundo espiritual. Como que ele está? Bem equilibradinho ou está desequilibrado totalmente, enlouquecendo? Para esses seres, que não é 1.000, né, não é 2.000, não é 3.000, é milhões que vivem nessas situações, vive com esse desequilíbrio total. Qual é a solução para ele? Qual seria a solução para ele? Reencarnar. Esquecimento. Deus não é maravilhoso? Você viu por que nós estamos aqui? Não estamos falando que nós somos esse personagem. Mas muitos aqui estão por causa do bendito esquecimento, a misericórdia do esquecimento. E outra, você vem esquecido e traz em sua volta todos aqueles na qual você foi prejudicado ou prejudicou. Mas isso é bom? É positivo. Para quê? Evolução. Para ele e para todos que estão à sua volta. Isso não é consolador? Ou você quer ficar aqui sofrendo a vida toda? Porque se você desconsiderar a reencarnação, como é que você vai evoluir? Desse jeito, desequilibrado do jeito que você está. Você acabou de estuprar sua filha. Ela se matou por causa de você. Como que uma criatura dessa vai viver? Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Isso é consolador? Você veja que isso não é espírita. Isso é um princípio espiritual. É uma lei universal. Entende? O espiritismo é leis universais. É um ensinamento universal. Como a gente, isso é um exemplo, mas tem diversos outros exemplos que as pessoas fazem no seu dia a dia. Se compromete a consciência de uma forma absurda por coisas absolutamente sem nenhum valor. Nenhum valor. Uma pessoa não se dá alguém para mim, tem que ser assim. Não tem que estar com a pessoa, não desejar a morte da pessoa, e ela se encaminha, né? Sim. Sim, claro, claro. Tem que haver um mínimo possível de um entendimento, né? De uma compreensão racional, né? Porque a senhora, sabendo das leis como ela funciona, a senhora tem a obrigação, entre aspas, de compreender a ignorância dela, ou seja, a falta de conhecimento dela que a senhora já tem. Então a senhora tem a obrigação de ampará-la. Porque a senhora conhece as leis, ela talvez ainda não conheça. Não é? Então a obrigação do maior sempre é parar o menor. Não é? É isso. Então, voltando para cá. Então, atrai para os verdadeiros princípios das leis de Deus e consola pela fé e pela esperança. É o exemplo que eu acabei de falar desse rapaz que está lá no Sexo e Destino, do André Luiz, a história que nós estamos lá lendo, não é? Que é o capítulo 6 aí, do Espiritismo. Então, olha só, princípio das leis de Deus. Então, o Espiritismo é leis de Deus. O Espiritismo é uma obra do Cristo. E o Cristo nos trouxe leis divinas. Então, o Espiritismo é lei divina, que estabelece as relações. Se nós soubéssemos da reencarnação, será que as pessoas agiriam da forma que agem? Talvez não, né? O mundo podia estar um pouco melhor. Não é verdade? Sabendo que hoje ele é um bilionário, amanhã ele pode viver como mendigo. Hoje ele é branco que nem um leite, um racista infernal. Amanhã ele pode ser um negro, pode ser um amarelo, pode ser um azul, pode ser um rosa. Não é? Então essa é a condição. O Consolador não faz isso, evoluir, desmaterializar-se. O Consolador tem como característica básica guiar os aprendizes no caminho da verdade. E não existirão mais simbolismo, nem rituais. Gente, o batismo, Jesus ensinou o batismo? Não. O único que batizava é João Batista, seu primo. Jesus não ensinou o batismo para ninguém. Jesus ensinou o casamento? Não.
Todas as cerimônias da igreja não foi o Cristo que ensinou, ou foi? Me mostra uma cerimônia que está dentro da igreja que foi Jesus que ensinou. Não, a partir de hoje, não. A partir de hoje vocês vão ter que fazer isso aqui, ó. Se você pega o Evangelho de Marcos, é interessante, vai até o capítulo 17, até o versículo 7 no grego. Do versículo 7, do versículo 8 do Evangelho de Marcos ao versículo 19 do Evangelho de Marcos, que vai falar sobre o batismo, inclusive está lá escrito, fora da igreja não há salvação, vai falar sobre o batismo. O tradutor grego diz, daqui para frente foi invenção da própria igreja. Não está escrito em manuscrito nenhum de ninguém. Pois é, que é um enxergo da igreja. Entende? Não está no grego, está no latim, mas não está no grego. A igreja enxertou. Fala que não precisa. As profecias. Se cumpra as profecias. Para que o povo pudesse reconhecê-lo como o enviado que o povo judeu estava esperando. Então, ele aceitou o batismo porque estava em Ezequias que o enviado seria batizado. E foi batizado no Rio Jordão. Assim, entrar no jumento em Jerusalém. Várias passagens do Cristo ele fez questão de ter para dizer, eu sou o enviado. E mesmo assim não acreditaram. Quem é que mais acreditou nele? Que tinha certeza que ele era uma, abre aspas, prostituta, fecha aspas, Madalena. Que tinha certeza que ele era o homem. Não é ninguém. Poucos, né? Poucos conheciam e entendiam o que de fato ele estava tentando ensinar ali naquele momento. Puta, é fantástico. O soldado, né? Eu sei quem tu és. O senhor tem as condições de ir lá e cuidar do meu filho, curar meu filho, né? É lindo, é uma passagem lindíssima. E tava, né? E ele fala, me alegra ver uma fé desse tamanho, que não é do meu povo. É um gentil. É lindíssima essa passagem. Lindíssimo. No Dectosen lá, então, é lindíssimo. Você até chora com essa passagem. Aliás, você não só chora com essa, você chora por várias, né? Já sabendo, né? A hora que a mulher fala, eu tenho um contato para te contar, esse já sei o que é. Olha lá. Devemos considerar, entretanto, que a doutrina espírita não detém a pretensão de tudo saber, de ser dona da verdade, nem veio ao mundo para substituir outras crenças. Essa não é a função do espiritismo, de jeito nenhum. Na federação que eu estudei lá há algum tempo, 15 anos, eu acho, nas aulas de filosofia, nas aulas de expositor, nós tínhamos padres estudando, nós tínhamos freira, nós tínhamos pastores estudando, nós tínhamos pessoas que não eram espíritas estudando, assim, que eram de outras religiões, participavam de outras religiões, católicos, de outras religiões, não eram espíritas, estudando conosco. Por quê? O espiritismo, ele tem uma essência muito mais ecumênica. Aliás, que o espiritismo, ele não é uma religião. Não do ponto de vista religioso que se apresenta na nossa sociedade. O espiritismo é religião no ponto de vista de vivenciar e educar o ser para viver as leis de Deus. Aí é religião. Mas tirando esse ponto, não é religião. Não temos líder, não temos cerimônias, não temos hierarquias. Né? Nós sabemos que sorte e azar não existe, é uma questão plenamente de mérito e não mérito, né? Conforme a sua obra que as coisas acontecem, né? Por outra forma, certo? Não estou dizendo que magia não existe, magia existe, mas aí não é sorte nem azar, é magia, né? A magia existe, mas é outra história. Não podemos ser ignorantes, né?
Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, que é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução na sua parte moral. Né? Qual é a sua parte moral? Ninguém vai ser pacífico, ninguém vai ser brando se não ser humilde. Então, humildade, brandura e pacificação. Ninguém promove vida se não for humilde, que é misericórdia. Ninguém é puro de coração, ouve, vê, enxerga as coisas boas, somente boas, se não for humilde. Ninguém tem amor à justiça se não for humilde. Então, ou seja, as bem-aventuranças é a base do desenvolvimento humano. Aí ele diz ali, ó, que bonito, está escrito lá, ó, no capítulo 1. Não vim destruir a lei. Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Humildade, equilíbrio e paz, misericórdia, pureza, amor à justiça. Nada ensina em contrário do que ensinou Cristo, concorda? Nada. Mas desenvolve, completa e explica, não explica? Em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Entendeu? E é legal esse livro, Sexo e Destino, porque ele não desencarna, ele fica e se torna espírita. E ele começa a fazer um trabalho gigantesco em torno de si. Depois que a filha desencarna, ele se transforma de uma forma absurda. Entende? Ele começa a reparação encarnado mesmo. Tem que ver que lindo que é essa obra. Tem que ver como ele desencarna. Tem um filme agora no cinema. Todos nós somos amados por Deus. Esquece, não existe erro que não seja perdoado. Não existe. Deus nos ama de forma absolutamente imaginável pela nossa consciência. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Deus vos ama. Amai-vos a Deus com todo o seu coração e o próximo como a si mesmo. O Consolador prometido tem a sua função de revivência da Boa Nova. Aí, ó, reviver a Boa Nova. O que o Cristo deixou. Né? O Espiritismo vem trabalhar para transformar as antigas concepções, elevando o clarão da verdade imortalista. A missão do Consolador tem que se verificar junto às almas e não ao lado das glórias efêmeras dos triunfos materiais. Muitos espíritas estão aqui, né, gente? Nas glórias efêmeras dos triunfos materiais. Porque quando fala triunfos materiais, não está falando só da casa, do carro, não. É o conceito de ser reconhecido como pessoa intelectual, como uma pessoa sábia, como, sabe, um eminente expositor, um eminente médium. Isso é material, isso é orgulho, não é? Isso é orgulho, isso é materialidade, não é espiritualidade. Ele está preocupado não com o que ele faz em si, propriamente, dentro do teor, ele está preocupado com a sua própria imagem. Entende? O ego. Esclarecimento e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos, enriquecendo os valores da fé. Antes altares, agora departamento, para onde existe um só mestre, que é Jesus de Nazaré, né? Que é nosso Senhor. Então, olha só existe um mestre, que é Jesus, o resto é resto. Não é? Questão 353 do livro Consolador. Já estávamos falando na aula de sexta-feira. O Emmanuel tem uma palavra, tem uma frase interessante, diz assim, a importância de nós não sermos... Não, feliz não é aquele que é a vítima, e muito menos aquele que é o criminoso. Feliz é aquele que não é nem vítima e nem criminoso. Entendeu?
Cara, é incrível isso. Pensa, para pra pensar, ó. Tem gente que adora ser vítima. Eu sou a vítima, ele que me prejudicou. O problema é dele, não é meu. Né? Olha o que Emmanuel fala. Feliz não é só eu que sou a vítima, e nem ele que é o criminoso. Feliz é aquele que não é nem vítima e nem criminoso. Não é bonito isso? Não é a essência do próprio Cristo? Exato! Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Você foi no cerne da questão, Dudu. Parabéns, é isso aí, cara. Você não precisa perdoar nem ser perdoado. Você está em Deus. Mas a gente gosta de nos rebaixar mentalmente. Você vê no cotidiano. Você está bem? Estou, graças a Deus. Ele terceiriza a sua própria obra. Você entendeu? Eu estou bem, estou em Deus. Pronto. Porque você está o que está e faz o que faz, porque você escolhe todos os dias e você faz por merecer estar ali. Não é? Não é cada um segundo suas obras? Se você não está bem, não é Deus que vai fazer você ficar bem nunca. Você não quer, como ele vai respeitar seu livre-arbítrio? Uma lei que ele determina no universo inteiro? Não vai. Então, eu estou bem, estou em Deus. Olha só olha como muda, o pensamento muda. Você vive em Deus todos os dias, o seu pensamento é de forma consciente. E não terceirizando, eu estou bem, ai, graças a Deus eu estou bem. Não é? Você parece um mendigo eterno. É um pedinte, né? Todas as coisas que ele faz, assim, graças a Deus. Graças a Deus. Claro, se você pensar assim, pô, a gente tem condições de pagar a vida para Deus? Nós somos eternos devedores de Deus, não somos? Ou não somos? Somos! Agora, graça e a sua obra, como é que fica? O seu esforço. Entende o que eu estou falando? Estou falando, né? A gente é muito mais essa religião. Tem muito centro espírita que é mais uma igreja do que espiritismo. Graças a Deus. Ele não falou, quanto mais amargo é o remédio, mais próximo está da cura? A fé, a esperança. Você não vive para cá, você vive para lá. Aqui é passagem. Nosso objetivo não é amanhã ter casa própria. Não, nosso objetivo é amanhã estar vivendo em situações melhores do que nós saímos de lá. Né? Tem muitos que desencarnam, ficam nas regiões de desequilíbrio por um tempo variável, são socorridos, levados aos hospitais. Mas esses hospitais não ficam em cidades em cima, ficam em regiões umbralinas. São regiões equilibradas dos hospitais. A criatura vive ali 30, 40, 50, 100 anos e não vai para uma cidade espiritual. Ela fica vivendo ali, um espaço muito grande. Ela é socorrida, equilibra, e ela começa a ajudar os que chegam, vai ajudando. Ela começa, que nem aqui, vai trabalhando, vai se interagindo pelo trabalho, e você não quer para o lugar, você quer ficar ali ajudando. Aí chega um tempo ali que você reencarna. Você nem conheceu uma cidade, dali você reencarnou. Entendeu? Você ainda desencarnou e não conheceu uma cidade ainda. Então, ou seja, o nosso objetivo é de nós podermos transpassar as religiões de desequilíbrio e desencarnar e acordar dentro de um hospital numa cidade espiritual. Entendeu? Eu vi uma obra interessante do Dr. Inácio, que ele chegou lá na cidade. Hoje o nosso lar está com 5 milhões de habitantes ou mais. Quando o Chico escreveu tinha 1 milhão, hoje tem 5 milhões. E ele soube que uma mulher tinha sido atropelada lá na cidade do Nosso Lar. Atropelada. E aí o doutor Inácio falou assim pro governador da cidade do Nosso Lar, que agora é o Clarencio, né? Que é uma das obras do André Luiz, ele se tornou governador. O governador mudou agora, recentemente, da cidade do Nosso Lar. Agora é o Clarencio, que é o governador da cidade do Nosso Lar. Aí ele falou pro Clarencio assim, Clarencio, ação-reação continua.
a lei de ação-reação continua lá em túmulo. Ai, se os encarnados soubessem disso. Entendeu? Ou seja, a lei universal, Rose, olha que lindo isso. Ele falou sobre isso, mas isso vale para tudo. Não funciona só aqui. Funciona lá também. Você está sob julgo da ação-reação, você está sob julgo do seu livre-arbítrio, das suas escolhas, tanto aqui quanto lá. Não muda a lei. Em qualquer parte do universo, a lei não muda. É o que o Espiritismo ensina. A lei universal, entende? Hã? Exato. Não é um lugar de santo, é um lugar de trabalhador. Porque os santos estão nos ajudando a melhorar. Para encerrar, a Gênesis lá, que interessante, capítulo 17, item 40. O Espiritismo não é uma doutrina individual e nem uma concepção humana. Foi o humano que inventou a doutrina espírita? Foi? Não foi. Humano, eu digo, ele quer dizer encarnado. Foi um encarnado que inventou a doutrina espírita? Não foi. Não é? Ninguém pode dizer que é o seu criador. Quem é o criador do Espiritismo? Allan Kardec é para os que ignoram, porque Allan Kardec não é o criador do Espiritismo. O Kardec, ele só organizou o Espiritismo. Ele não criou o Espiritismo. Tá? Codificador, organizou. Né? Aliás, que a primeira obra, que foi o Livro dos Espíritos, na primeira edição, aliás, que eu tenho, ela foi escrita com 501 perguntas e respostas, de forma mecânica. Colocaram uma mesinha parecida com aquela ali, de madeira, colocava a mão sobre a mesa, tinha uma cestinha de VIP e um lápis em diagonal, assim, presa numa cestinha de vime, colocava a mão, essa cestinha flutuava, pairava e escrevia. Ou em aspiral, ou de trás para frente. O livro foi escrito assim, sem nenhuma ação de médium, foi direto. Se colocava as perguntas e a resposta não vinha. Foi assim que foi a doutrina espírita. Ela iniciou dessa forma. Depois que adentrou os médiuns, e a segunda edição, e os livros dos médiuns já tinham médiuns, né? Que eram duas garotas, né? Jovens. Então, veja só que o Espiritismo está escrito aí, ó. Não foi concebido por humano, ninguém pode dizer que é o seu criador. É fruto dos ensinos coletivos dos coletivos, não foi um espírito, foi uma plede de espíritos. Diversos espíritos, não foi um. Ensina que preside o Espírito da Verdade, que tinha um mentor, que era o Espírito da Verdade. Nada suprime a boa nova. Antes o completa e elucida com o auxílio das novas leis que revela, conjugadas as leis e as ciências que já descobrira. Faz-se compreenda o que era inatingível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Teve precursores e profetas que lhe pressentiram a vinda, pela sua força moralizadora, ele prepara o reino do bem na terra. Qual é a força do Espiritismo? Moral. Moral, a força do Espiritismo é moral. Quando eu falo de moral, eu não falo de religião, eu falo de sentimento, transformar o que sente. Amar, perdoar, ser fraterno, benevolente, indulgente, utiliza o perdão, moral. E você entende por que você tem que desenvolver essas qualidades. O que está dentro de nós, que é o egoísmo e orgulho, que nós desenvolvemos em fases primárias de nossa evolução, que é o instinto da preservação. Nós carregamos, nós estamos muito mais próximos dos animais do que de Jesus. Então o instinto ainda é muito forte do orgulho e do egoísmo. Não tem como eu arrancar o orgulho do meu coração, o orgulho e o egoísmo do meu coração. Não, eu não quero mais isso sentir agora, não quero mais sentir isso. A única forma de nós mudarmos essa situação de orgulho e egoísmo dentro de nós é a educação. Transformando, colocando luz devagarzinho através dos processos do sentir,
do amor, da fraternidade, do perdão, a gente vai transformando. E isso é um processo educativo. O Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos, porquanto fala sem figuras e nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, lançando sobre certos mistérios, vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e todos que sofrem, atribuindo uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Ó, causa justa e fim útil. Causa justa e fim útil, nada é inútil aqui. Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Ó, a todas as dores. É consolador ou não? Veja, o fundamento filosófico espírita é extremamente consolador. O consolador prometido é o cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertam para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Certo? Perguntas? Então, quando nós falamos sobre Consolador Prometido, não estamos falando de algo especial, no sentido religioso, porque o Espiritismo não é essa religião. Nós estamos falando sobre os conceitos filosóficos da essência da nossa própria alma, do essência da própria vida. A educação que esses recursos que ensina a doutrina espírita para a transformação do nosso Deus interior, para nós podermos conectarmos ao Deus Supremo. Esse é o Consolador. Você não sofre quando você sabe que vai morrer. Não é? Você está tranquilo, em paz. Fiz o que pude. Não é? Porque aqui ninguém é perfeito, é? Não. Deus gosta de autenticidade. De como? Como vai se tratar em condições, né? Que na maioria das vezes são desagradáveis, porque tem que ser assim, senão não tem pecado. Do que com essa questão da postagem. Eu já ouvi falar muito. Eu não tenho medo. Eu tenho medo de como eu vou morrer. Cada um acha que é de acordo com a sua necessidade. Como que você vai morrer? Falecimento do corpo físico. De alguma forma isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. É isso que você vai morrer. O fenômeno é muito mais simples do que reencarnar. Você pode estar certa disso. Certo? Você não tem consciência do que morreu. Você não tem consciência. O seu sistema nervoso central é apagado na hora. Você não lembra. Se você não vê quem você desencarnou na sua frente te resgatando, um conhecido, você vai dizer que está viva. Quando você abrir os seus olhos. Entende? Morri? Como que eu morri? Estou aqui. Morri mesmo? Entende? E você não sabe quando você morre. O fenômeno em si, você não sabe. Na essência da passagem, você não sabe. Poucos ficam no velório, só os mais instruídos ou os mais conscientes possível que fica ali no velório vendo o sepultamento do seu próprio corpo. Ir lá para agradecer o corpo, a estágio que teve de 80, 60, 50 ou 90 anos. Poucos fazem isso, muito pouco. Geralmente são resgatados e estão dormindo, sob cuidados especiais, quando assim fizeram por merecer. Entende? Dormindo por quê? Dormindo. Porque você vai ter que equalizar o seu campo mental, no tempo e no espaço. O seu corpo era muito denso, a célula do seu corpo espiritual girava, os átomos circulavam de forma muito lenta, pela própria estrutura na qual as condições que estavam encarnadas, que é muito material. Quando você desencarna, esse corpo espiritual ele sai do corpo, esses átomos e essas suas células, elas são muito mais dinâmicas. Então, a sua mente tem que equalizar essa relação entre corpo e mente.
Então você entra, que nós chamamos de estado de perturbação. A hora que houver esse equilíbrio, aí você acorda. A consciência vem à tona. Entende? A consciência vem à tona, não as lembranças de vida passada, vem à tona do tempo e espaço onde você está naquele momento. Entendeu? É quando equaliza esse corpo, que é o estado que eles chamam de perturbação. Não é perturbação de perturbado, é uma reorganização estrutural física do perispírito, porque o corpo perispiritual ele é físico, ele não é espiritual. Não é? Ele é quintessenciado, ele não é físico. É denso, mas ele é físico espiritual. Sente dor, tem doença, tem problemas como o seu aqui. Só que lá sai de forma diferente daqui. Mas tem eu costumo dizer, uma pessoa que está desencarnada há algum tempo, fez um curso para fazer, é socorrista. Para ser socorrista tem que fazer curso, e o negócio lá é 4, 5 anos fazendo um curso de socorrista. Para que esse ser possa entrar nas regiões de umbralina para socorrer, ele toma vacina, é imunizado, é treinado, campo mental, saber fechar o seu campo mental para que o outro não lhe mente, a sua mente entra no seu estado mental. Ele é absolutamente, é como se fosse um policial, ele é treinadíssimo para isso. E lá se contamina, e lá tem tanta doença quanto você possa imaginar, como aqui. Porque uma bactéria que desencarna no seu corpo agora, ela vai para onde? Para onde ela vai? Ela vai sumir do mapa? Ela vai contaminar no mundo espiritual. Depois ela reencarna de novo. E assim sucessivamente. Até evoluir. Hã? É doido? Não, é fantástico isso. É lindíssimo. É a vida. É maravilha isso, né? Doido. Não, eu tô só justificando por que você lá tem doença, por causa disso. O que não te dá doença? Corpo equilibrado. Certo? Você pode ver, você está equilibrado, você está tranquilo, né? Você cria a sua própria imunização. Não é verdade? Pode ver, você está ruim emocionalmente, tudo acontece com você. Não é verdade? Então, é isso. O nosso pensamento é tudo. Porque o pensamento é um produto do seu próprio sentimento. E será o produto da sua própria ação. Vamos encerrar? Isso não é consolador? Muito. Ó, se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que fazer por mim, né? Ô, Deus, você quer encerrar? Olha, nós somos até às 11h10, hein? Vocês falam mais que a mulher do leite? Pessoal da internet, um beijo no coração. E vamos então agradecer a Deus por essa bendita doutrina consoladora que nos aponta a verdade do futuro de nossas almas. Que possamos ter, Senhor, coragem, discernimento, fé e esperança em seu amor, em suas leis, que sempre, sempre nos proporciona a evolução. Senhor, nos dê a coragem de poder sempre levantar quando cairmos. E temos esperança sempre que amanhã seremos muito melhor que fomos no dia de ontem. E é sob os seus pensamentos iluminados, conectados aos seus, é que nós vibramos todo o nosso amor a todos aqueles desencarnados que aqui estão na manhã de hoje. E possam receber nossa paz, nosso equilíbrio, nossa alegria. E que todos, Pai, possam ter a oportunidade de um novo recomeço, de um novo horizonte, de uma nova vida em que se inicia agora. E assim vibramos esse amor imenso de gratidão a todos aqueles que deixamos nossos lares,
por eles fazerem parte de nossa evolução, de nosso progresso, os nossos entes queridos. Uma vibração imensa de amor também e de perdão para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos caluniam, por aqueles que tentam de todas as formas prejudicar-nos. Que eles possam nos perdoar por qualquer coisa que tenhamos feito. Que possamos dar as mãos e seguir junto em direção do foco, da luz do Pai, que sempre ilumine nossas consciências. E é dessa forma, felizes, que nós vamos agradecendo a Deus e ao universo pelo dom da vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como saibamos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair na tentação da nossa ignorância, Senhor. Livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus.